Sim, aham. Pronto, vamos fazer correção Foi do nisso. dia 19/6. Eu até marquei aqui. Tem que pegar a coisa mais antiga e sair fazendo correção, tá certo? Para poder solucionar. Então, vamos na primeira questão, tá certo? Lembrando o seguinte, que quando eu passei isso daí, nós não tínhamos estudado ainda todos os critérios de divisibilidade. Então, esta atividade, na realidade, é para quem ainda não tenha o conhecimento sobre divisibilidade. Então, a gente vai tentar responder sem usar as técnicas. Porém, se alguém usou, ou se em alguma questão agora a gente levanta a situação de utilizar, não tem problema, tá certo, gente? Então, vamos à primeira questão. Professor, nessa daí, do primeiro quesito, até do todos mesmo, eu não usei nenhuma técnica não, porque eu ainda não sabia. Aí agora o que o senhor mostrou, nenhuma das Eu questões usei um eu professor que estava bem na cara. Certo. Então, vamos lá. Vamos pegar Eu usei a mente. para a gente ver junto, né? Aham, tá bom. Então, vamos na primeira questão. Letra A. Ele pergunta se 222 é divisível por 22. Bem, nesse caso aí, nós teríamos que estar fazendo a divisão e verificar se houver resto, se o resto for diferente de zero, né? Então, é porque ele não é divisível. Se for zero, se o resto for zero, é porque é divisível, tá bom? Então, se 222 é divisível por 22. Então, aqui me daria 1, 0, baixo 2, não é isso? E aí, não tenho mais como dividir. Então, tá certo? Não usaria, no caso, 10, não é isso? É isso aí. Eu não teria, porque aqui eu teria que colocar, acrescentar um zero, uma vírgula, deu para entender? Então, não daria de forma alguma. Então, nessa situação aí, ele não é divisível. Porque 10 daria 220, né? Se fosse por 11, daria 244. Tá? Então, não é. Letra B. 1.449 é divisível por 9. 1.449 é divisível por 9. Vamos realizar a divisão para verificar, né? Então, 1 vezes 9, 9 para 14, 5, baixo 4. Daria 6 vezes 9. 54 para 54, nada. Baixo 9, dá 1. E aqui vem 0. Então, ó, esse primeiro aqui não é. Esse segundo aqui é. Letra C. 403. Professor. Oi. Pode Na falar. letra B, professor. Eu não fiz desse jeito que o senhor fez, não, mas o resultado deu 0. Onde? Veja, eu não Aqui? fiz do jeito que o senhor... O primeiro? Sim, eu não fiz do jeito que o senhor fez, não, mas o meu resultado deu 0. E deu 0? Ele só não fez direto. Vê só. Se deu 0, vamos verificar. Eu fiz assim, por parte, e deu 0. Não, veja só. Presta atenção. Para dar 0, tá? Ele não tem que ter resto. Tá certo, Igor? Então, que número multiplicado por 22 me daria 222? Não, professor, eu tô na letra B, que eu tô perguntando. Ele tá fazendo a letra B, Max. A letra B, professor. Você fez de outra forma e deu 0. Aham. E o quociente ficou o mesmo. Sim, não tem problema não. Não tem problema não. Foi o que eu falei. E aqui a gente, é como eu falei, estávamos ainda estudando os critérios de divisibilidade. Mas, é como eu falei, vamos fazer o máximo sem usar os critérios, porque não tínhamos visto. Mas se já usou, já utilizou, não tem problema não, tá certo? Tá. Aham. Tá bom. Letra C. 403 é divisível por 13. Vamos verificar, tá certo? Eu estou dividindo eles, por quê? Porque
Ah, esse exercício foi referente à divisão, né? Não foi com os critérios, tá bom? Então, vamos ver, 403 dividido por 13. E daria 10 vezes 30 dá 3, daria 39, sobrou 1, vem 3. E daria 1 vezes 13, 13. Para 13, nada. Então é. Letra D. 1.105. Ele quer saber se é divisível por 15. Com 11 não divide, vamos 110, não é isso? E daria quanto? Professor, não é 15 não, não é 13. É 13, professor. É 15. Letra D. É 13, não é 15 não. 13 é o 403. Observa aí. Tire sua dúvida aí, Igor. Tá vendo? Confirmado? Uhum. Ok, então vamos lá, dá continuidade, né? Porque parece um 15 assim, né, professor? Quando você passa um 20. É. Mas é por 15, tá certo? Sim, aí nos daria quanto? 5 dá 75, 6 dá 90, dá 7, né? Dá 105 para 110, sobrou 5. Tem 5. Aí dá quanto? Dá 3. 3 vezes 15 dá 45. Para 55, sobrou 10. Não é. Faça uma correção, por favor. Segundo, é verdadeira a afirmação de que todo número natural diferente de zero é sempre divisível por ele mesmo? Sim. Sim. É verdade. Sim. Por exemplo, 20 dividido por 20 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 1000 dividido por 1000 dá 1. Só inverter, professor. É? A multiplicação é igual à divisão. E a adição É é inverter a verdade. subtração. Justamente. Por exemplo, 25 dividido por 25 é igual a 1. Tá? Então, quando ele pergunta, é verdadeira a afirmação de que todo número natural diferente de zero é sempre divisível por ele mesmo? É verdade. Terceira questão. O professor de matemática perguntou a Luísa se há algum número natural divisível por todos os outros números naturais. Sim, pois todos os números é divisível por zero. Luísa respondeu sim, o zero. A resposta está correta? Sim, porque todo número natural dividido por zero será zero. Sim, o zero. Não é isso? Porque, como eu já expliquei para vocês, ó, existe a seguinte situação. Sim, porque Preste atenção a todo isso que é número muito natural importante. dividido por zero será zero. 0 dividido por 2 me dá 0. Tá certo? 0 dividido por 10 me dá 0. Agora, uma coisa não pode. Lembre-se que esse número aqui em cima a gente chama de numerador. E esse número aqui embaixo chamamos de denominador. Isso quer dizer, no meu numerador, eu posso sempre ter o zero. Então, esse número é divisível por qualquer outro. Apesar de que vai dar zero. Mas eu não posso ter alguma coisa dividido por zero. Por exemplo, 5 dividido por 0.
Isso matematicamente não existe, tá? Porque se eu boto algo para dividir por zero, eu não estou realizando a divisão. Mas se eu pegar o zero e dividir por qualquer número, estou realizando a divisão e dá zero. Mas no denominador, jamais eu posso ter um zero. Tá bom? Vamos para a quarta questão. O número 518 é divisível por 37? Qual o próximo número natural divisível por 37? Então, vamos fazer aqui. 518. Dividido por 37. Vamos verificar aqui, tá? Deixa eu baixar um pouco mais. Bem, me daria 1. 37 para 51 me dá 14. Baixa 8. Dá quanto? 148 dividido por 37. 4. 34 vezes 37 vezes 4 vai dar 148. Vai 2, 4 vezes 2, 3, 14. 148. Então dá 4. 4 vezes 37 dá 148 para 148. Nada. Mas ele ainda tem uma outra pergunta em cima dessa questão, viu? Vamos lembrar disso. No caso, qual o próximo número natural divisível por 37? Bem, se eu quero saber qual o próximo número natural divisível por 37, se aqui deu 14, eu vou pegar o 37, multiplicar por 15, para saber qual o próximo número. Então, eu pegaria o próprio 37 multiplicado por 15. Por quê? Ele perguntou se 518 seria divisível por 37. Dividimos, o resto deu zero. Então, eu posso dizer que é. Aí, na mesma questão, ele pergunta qual o próximo número divisível por 37. Então, eu vou pegar, se aqui deu 14, eu vou pegar o 37 e multiplicar por 15. 5 vezes 7 são 35, é 3. 5 vezes 3 são 15 com 3, 18. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 3, 3. 5, 8 mais 7, 15, vai 1. 2 com 3, 5. Então, a resposta seria o número 555. Próximo. Professor, acertei. Botei 555. Número. Professor, eu não fiz desse jeito, não. Eu achei o número, fiquei dividindo até dar o número exato. Ok, E eu cheguei no número... Eu não fiz desse geométrico, 37 vezes 15. Eu saí procurando os números até chegar no 55. Mas veja que é bem prático. Veja a linha de raciocínio. Por mais que você tenha feito por outro caminho e chegou nisso, não está errado. Mas o que eu falo é o seguinte: a gente tem que procurar, dentro da matemática, praticidade. Então, o que é que temos que pensar? Bem, se eu verifiquei se esse número é divisível por 37 e deu 14, tá certo? E o meu resto é zero, confirmei que ele é. Se ele quer o próximo número, é só eu multiplicar por... Eu tinha feito o próximo número, deu 555, só que eu tinha feito uma conta demais. Ou pegar 518 e somar com 37. O que eu fiz por isso, que deu 555 logo, bem rápido. Não tem problema, tá correto, tá certo? Não tem problema, tá bom? São duas linhas de raciocínio. Só que aí eu já paguei e coloquei esse aí. O meu médico, como eu tô dizendo, eu saí procurando os números, não fiz desse jeito. Mas, pra mim, eu acho que o método mais fácil é achar os números. Mas desse jeito aí, o que eu tô vendo tá bem mais prático.
Quarta questão, não. Quinta questão. Uma livraria vendeu 297 livros de ciências. Ó, 297 livros de ciências. Em problemas contextualizados, é interessante a gente levantar os dados que ele nos fornece. 483 livros de matemática. 483 livros de matemática. Esse nome é muito bonito, né, rapaz? Mais ou menos, né? É nada. A gente usa ele todo dia, a gente não pode fazer. Realmente, eu usei o termo errado. Esse nome é lindo. Bem, dando continuidade. Esses livros devem ser embalados em caixas, de forma que todas elas contenham a mesma quantidade de livros e não sobrem livros fora da caixa. Se forem embalados 30 livros em caixa, o propósito será alcançado. Nesse caso, quantas caixas serão formadas? Ora, eu pego cada valor desse, né, e vou realizar uma divisão por 30. Porque ele diz que foram 297 livros de ciências, 483 livros de matemática, né? Aí o que acontece? Vai ser embalados em caixas de 30 embalados. Agora, vamos rever a questão para ver se ele quer embalar os de ciências separadamente com os de matemática. Vou ler a questão novamente. Uma livraria vendeu 297 livros de ciências e 483 livros de matemática. Esses livros devem ser embalados em caixas, de forma que todas elas contenham a mesma quantidade de livros e não sobrem livros fora das caixas. Se forem embalados 30 livros em cada caixa, o propósito será alcançado. Nesse caso, quantas caixas serão formadas? Ora, inicialmente vamos pensar. Ele não disse que quer embalar em caixas de 30 unidades os de ciências, separadamente em caixas de 30 unidades os de matemática. Então, eu posso inicialmente somar os dois valores, depois dividir por 30. Para depois dividir por isso. Se der 0, é porque atendeu, alcançou o objetivo. Se houver resto, é porque não atendeu, não alcançou o objetivo. Sobrou livros fora das caixas. Então... Ô, professor, eu fiz assim, olha. Eu peguei 297 mais 483, que deu 780. Aí eu dividi por 2. Como que é? deu 390 e não restou nada. Peraí. Já eu vou escutar teu raciocínio aí. 297... mais 483. 7 com 3, 10, vai 1. 9, 10 com 8, 18, vai 1. 2, 3 com 4, 7. Aí vamos pegar, ó, 780 dividido por 30. Dá 2, dá 60, sobrou 18. Baixa o 0. 6 vezes 3, 6 vezes 3, 18, nada. Então, ó. Deram 26 caixas fechadas. E não sobrou livros. Não sobraram livros. Então, sim, objetivo alcançado. Diga, Júlia, como foi? Júlia não, é Gabriela. Como foi que você fez? Me fala. Não, professor, tá errado. Eu tinha feito por 2. Tá, mas mesmo assim eu quero lhe escutar. Eu quero saber qual foi sua linha de raciocínio. Porque, veja, eu acho que eu copiei errado. Porque, veja, eu fiz 297 mais 483. Que deu 780, só que era para me dividir por 30, eu dividi por 2. É aquela situação. Eu vou explicar. Agora vem cá, deixa eu perguntar para o senhor, esse 30 veio de onde?
O 30 veio das caixas. É o que, pergunte? Que sobraram. O 30, porque ele diz, uma livraria vendeu 297 livros de ciências e 483 livros de matemática. Esses livros devem ser embalados em caixas, de formas que todas elas tenham a mesma quantidade de livros, e não sobrem livros fora da caixa. O propósito será alcançado, nesse caso, quantas caixas serão formadas, mas ele não fala nada. Não, eu acho que eu dividi por 2 justamente, porque pelas 2 caixas, que é de 297 e o outro... Não, mas não são 2 caixas. Não, não. Veja a questão. Vamos ler pausadamente. Uma livraria vendeu 297 livros de ciências e 483 livros de matemática. Esses livros devem ser embalados em caixas, de forma que todas elas contenham a mesma quantidade de livros. E não sobrem livros fora da caixa. Então, nessa primeira parte, tu entendeu que teria que dividir por 2, depois de somados. Né? Aí vem, se forem embalados 30 livros em cada caixa, então aí já mudou a estratégia. Se não tivesse essa informação, teu raciocínio seria correto. Não, porque o meu não tem não, veja, eu não sei se eu copiei errado, veja. Esses livros devem ser embalados em caixas de que todas elas contenham a mesma quantidade de livros. E não sobrem livros fora da caixa. A quantidade de livros são 30 livros por caixa. Entendeu? Por esse motivo, eu somei, porque na contextualização do problema, ele não diz separado, fazer embalagens de 30 unidades de ciência separado das 30 unidades de matemática. Por isso que no início da questão eu levantei isso, mas ele não falou. Então, eu não vou embalar livros de ciências e embalar livros de matemática. Eu vou embalar livros dos dois. Então, somei. Se ele quer que cada caixa contenha 30 livros, independente de matemática e de ciências, eu vou pegar o valor total de livros e dividir por 30. Então, professor, aí tudo certo. Zero, calma. Calma. Se der 0, é porque não sobrou livros fora das caixas. E deu exatamente 26 caixas lacradas, com 30 livros cada caixa. Sim, mas é o que eu perguntei para o senhor. No texto que o senhor leu, tem dizendo 30, porque eu estou dizendo o quê? Eu acho que eu copiei errado. Que ele só está dizendo que uma livraria vendeu 297 livros de ciências e 483 de matemática, mais nada. Eu acho que você não copiou a questão toda, então, não foi isso? Não mais nada, eu estou dizendo, os únicos números que ele fala em si na questão é isso. Entendi. Mas compreendeu agora? Pronto, professor, foi que eu falei para o senhor, esse sexto Eu gostei desse sexto, professor. Tá bem complicado. Mas deu para fazer. Não tá tão difícil assim não, mas dá para fazer. Oi, fala. Tá não bem estudei, não, competitivo. desculpa. No sentido matemático. Samuel, cadê você, Samuel? Samuel, não fique desligando a câmera não, Samuel. Você está em aula. Bem, vamos para a próxima questão, tá? Questão 6. Qual o menor número natural que devemos subtrair de 719? Para obter divisível por 23. Para obter o número divisível por 23. Professor. Oi.
Presta atenção. Vai ser 719 menos 6. Eu fiz 719 dividido por 23. Presta atenção. Qual valor devemos... Mas está pedindo aí a subtração e a divisão. Presta atenção, ó. Qual o menor número natural que devemos subtrair de 719 para obter o número divisível por 23? Então, a gente vai fazer duas operações. Primeiro, 719 dividir por 23. Isso. Ok? Vai dar 3, não é isso? Isso. Dá 69 sobra 2. Baixa o 9. É ou não é? 29 dividido por 23 dá 1. 1 vezes 23, 23. Para 29 sobrou 6. 6. Então, vê só. O menor número, né? Para que eu saiba o menor número que divide o 719, eu dividi, eu vejo o resto. Esse meu resto aqui, eu vou subtrair do 719. Que me daria aqui, ó, 3, 1, 7. Mas a pergunta dele é: qual o menor número natural que devemos subtrair de 19 para obter o número divisível por 23? Então, qual seria esse número? É o meu resto. Resposta: 6. Entendeu? Ô, professor, olha, o meu deu certo, deu igual. Só que eu fiz assim, né? 719 dividido por 23. Só que aí, 719 menos 6, eu fiz como se fosse uma expressão, que ficou mais rápida e eu resolvi.